Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 14 de julho e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje é um Fala Baixada especial, nós além de matéria, vamos ter também um bate-papo com o advogado Alexandre Zibenberg, aqui no Fala Baixada. Vamos direto a Queimados, porque o Aércio Lobão fez uma reportagem lá no abandonado bairro Santa Rosa. Põe na tela. Mauro Vasconcelos, os moradores chamaram, é por isso que eu estou aqui na rua Itambi, no bairro Santa Rosa, na cidade de Queimados. Mauro, o que a gente encontra aqui é o descaso da prefeitura, exatamente. Uma rua está asfaltada até aquele pedaço ali, de lá para cá a realidade muda completamente. Aqui, totalmente de terra, e hoje, Mauro, a gente sabe, muita poeira e principalmente muita lama. Eu ainda quero mostrar para você que exatamente aqui, ó, tem um buraco. A gente não sabe exatamente o que é, se é um bueiro. Mas olha só, Mauro, vou tentar mostrar aqui para você. Tem esse galho sinalizando, mas é um buraco fundo, Mauro. E, estranhamente, água limpa, hein? Olha só, até me parece que seja um vazamento de água potável, porque água limpa, parada e acumulada exatamente aqui. Então a gente está numa luta danada aqui para poder que eles venham logo ter esse asfalto, um asfalto direito, não é uma capazinha, porque uma capazinha não adianta nada, porque onde passa ônibus vai quebrando e vai cedendo, entendeu? E aí tá nessa complicação toda aí. Para uma rua principal que passa até a linha de ônibus, já sofre a empresa, porque tem que fazer manutenção na suspensão numa rua como essa. E os moradores sofrem mais ainda, Mauro, porque além de ficar num balanço, num sacode dentro da condução, ainda enfrentam toda a poeira que quando o ônibus passa, acaba levantando e o morador sofre muito. Outra coisa, Mauro, olha o que é o abrigo de ônibus, aqui ó. Isso é um ponto de ônibus, Mauro. Os próprios moradores acabaram salvando esse ponto, nos relataram que esse ponto de ônibus estava caindo, o teto estava desabando e os moradores se uniram, chapiscaram a estrutura e olha só, fizeram essa coluna aqui no meio. Pode ver que está até recente o cimento, para que essa laje não caísse e que tivesse um mínimo de proteção aqui na hora de aguardar a condução. Porque aqui, pelo menos, Mauro, ficam protegidos do sol e da chuva. Os moradores se juntam aí e fazem a obrinha na medida do possível para o pessoal ficar ali debaixo ali por causa do tempo, sol e chuva, né? Eu tô vendo essas coisas acontecendo aqui no bairro, que não tem melhoria nenhuma, né? E essa calamidade tá aí, pública aí do nosso bairro aí. Estrada de chão, promessa de asfalto, nada, né? E já estamos cansados de ver isso aí. E espero que tenha uma melhoria daqui a mais um tempo. Então a nossa dificuldade aqui é muitas vezes para pegar um ônibus porque demora. Os ônibus estão com intervalo de quase 1 hora. E assim, o nosso bairro precisa de saneamento básico. Alguns postes de iluminação estão sem as lâmpadas. Alguns fios também estão com as árvores, a Light não vem fazer a manutenção. Então nós estamos pedindo para que nos socorra aqui no bairro Santa Rosa. Mauro, fica aqui o nosso pedido. Primeiro, a Light, que venha fazer a poda aí, a manutenção dos postes, para que nada disso venha acontecer mais. E segundo, a Prefeitura de Queimados, Mauro. Mais uma vez, a gente fica aqui com uma sensação, Mauro, revoltante, porque para morar numa situação como essa é bem complicado. É com você aí no estúdio. O pior de tudo, gente, o pior de tudo não é isso. É que a Prefeitura de Queimados tem a cara de pau de mandar para a casa das pessoas o maldito carnê do IPTU. Imagina você sair de casa, antes de sair de casa, olha aquele carnê. Pago ou não pago? Pago ou não pago? Aí chega na porta de casa, se não estiver chovendo, poeira. Se estiver chovendo, pago ou não pago? Aí olha, lama para tudo quanto é lado. O transporte não tem condição de atender direito, né? O empresário, às vezes, pode até estar querendo atender bem, mas não tem condição num piso desse, né? Uma cidade muito abandonada, que é a cidade de Queimados, em muitos bairros, a gente constata diariamente aqui no nosso Fala Baixada esse abandono por parte não só da Prefeitura, mas da Prefeitura de Queimados, mas de várias outras que não têm um olhar, que fazem opção pela mentira na época da campanha eleitoral e depois não tem como cumprir. É o que acontece lá em Queimados. Lá ainda tem uma situação, né, a mais, que o atual prefeito, né, Carlos Vilela, ele tem a caneta, mas não tem a tinta. Porque quem o elegeu
o Max Lemos, ex-prefeito e atual deputado estadual, diz que o Vilela foi eleito por ele. Até que o apelido do Vilela lá é Poste. O Max disse que tinha 80%, 90% de popularidade e elegeria até um poste. Ele elegeu o poste Carlos Vilela. Aí ele, quando quer assinar alguma coisa, ele tem que pedir a tinta ao Max. Ele tem a caneta. Então, ele é o prefeito de direito, mas o prefeito de fato continua sendo o Max Lemos. É triste demais, né? Você que mora em Queimados, principalmente você que vota em Queimados, preste bastante atenção em quem você vai votar. O atual prefeito tem o legítimo direito de ser candidato à reeleição. Mas o Max, hoje deputado estadual Max Lemos, disse que não vai ser o Vilela. O candidato vai ser o irmão do Max, Lenine Lemos, que é o atual secretário municipal de educação, para a tristeza de todas as mães e dos próprios alunos que passaram esses 4 anos sem aprender absolutamente nada. A educação em Queimados é o caos. Não sou eu que estou dizendo, não. São as mães, os alunos. Está na série mais avançada, não sabe ler, não sabe escrever. É uma decepção gigantesca. Mas ele é candidato a prefeito. Não estou pedindo para você votar nem não votar nele. Estou pedindo para você analisar. Analise desde agora. Olha só, e não só os candidatos a prefeitos, não. Os vices também. É importante saber quem são os vices. Olhem também para o poder legislativo em Queimados, os vereadores. Vejam se eles estão representando bem cada um de vocês. Preste atenção neles. Se não estiverem, troque. Tem muitos outros candidatos. Vamos trocar. Para prefeito em Queimados existem muitos. Existe lá o delegado Zaqueu Teixeira, tem o Major Rodrigues, tem o Glauco Kaiser e tem o Lenine Lemos, que é irmão do ex-prefeito Lemos, Max Lemos, que seria a continuidade do atual prefeito Carlos Vilela. Se você está satisfeito com o governo Vilela, sabe que você vai ter mais 4 anos, então é bom você refletir bastante. Outra coisa, não venda o seu voto de jeito nenhum, de jeito nenhum. É a pior coisa que tem, porque você sabe que esse é um dinheiro maldito, é um dinheiro do demônio. Esses caras que compram a eleição, você sabe muito bem que depois da eleição eles não estão nem aí para os eleitores, não quer saber. Então é super fundamental. Mas, se não tiver jeito, não sou eu que disse não, quem disse foi o ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Luiz Veiter, que numa entrevista com a gente disse isso. Se não tiver jeito, se você tiver numa necessidade extrema, precisar comprar um remédio para um filho seu, para um neto, precisar comprar comida para casa, se não tiver jeito, um botijão de gás, pega o dinheiro dele, mas não vote nele. Pega o dinheiro, mas não vote nesse desgraçado, tá certo? Olha só, gente, no segundo bloco, vou pedir licença a vocês por alguns minutos para o nosso intervalo, e já a partir da nossa volta, nós vamos conversar com Alexandre Zibenberg. Ele é advogado, é empresário e nós vamos ter uma conversa muito legal aqui no nosso Fala Baixada. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Vamos conversar a partir de agora com o advogado Alexandre Zibenberg. Doutor Alexandre, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Eu já tinha ouvido muito falar no seu nome, acompanho o seu blog, acompanho as suas publicações e por isso tenho uma honra muito grande de recebê-lo aqui no nosso Fala Baixada. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui. Queria também mandar um abraço para toda a sua audiência. Há muitos anos que eu assisto o seu programa e eu vejo a credibilidade que você tem
E é muito importante a gente estar fazendo esse trabalho que você faz, que é trazer a verdade, né? A gente sabe que existem muitos órgãos de mídia que hoje não trazem a verdade. E o seu programa ele tem um diferencial e é um momento de renovação da nossa nação, não só pelo patriotismo, né? Pela defesa dos nossos valores familiares, mas também pela defesa, sem dúvida, acima de tudo, da verdade. E o seu programa hoje, ele representa isso, a defesa da verdade. Obrigado aí pelo convite. Doutor Alexandre, o senhor, além de advogado, é empresário também, mas o que mais tem me chamado a atenção tem sido as denúncias que o senhor tem feito através das redes sociais, focando em diversas pessoas, principalmente políticos, mas diretamente no governador Wilson Witzel, mostrando e denunciando várias irregularidades em diversos setores, na educação e também na área da saúde, antes mesmo dos contratos serem assinados, as empresas serem contratadas, denunciando as OS. O senhor antecipou em diversas oportunidades que ia dar confusão, que não poderia dar certo a contratação de diversas OS, inclusive a IABAS, é verdade? Sim, é verdade. No caso, eu não faço essas denúncias, essas afirmações em relação ao governador com alegria, eu faço com muita tristeza, porque o governador ele teve os votos dos conservadores, né? Ele abocanhou os votos que vinham do presidente Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro. Ele caminhou muito com o senador Flávio Bolsonaro, colou a imagem dele no senador Flávio Bolsonaro, conseguiu uma votação fenomenal para quem não tinha um histórico político, virou governador do Rio de Janeiro e tão logo sentou na cadeira, ele traiu não só o presidente, ele traiu todos os seus eleitores, ele traiu o Estado inteiro e os conservadores que acabaram votando nele. O caso da IABAS, o que me deixou com muita tristeza, porque eu já analisava o que a IABAS tinha feito no município do Rio de Janeiro, na capital do nosso estado. A IABAS ela já estava impedida de ter negócios com o município, porque ela tinha tido um escândalo que vinha da época da gestão do prefeito Eduardo Paes, que foi prefeito 2 vezes na capital do Rio de Janeiro. Ela tinha um esquema que são conhecidos como os super salários. Eles pagavam salários muito acima da média e existia uma devolução para os controladores da empresa. Isso foi para na Justiça do Trabalho e eu tive acesso a esses documentos, isso no ano passado. Então, eu já sabia dos personagens que estavam envolvidos na IABAS, né, que ela se titula uma OS, né, uma empresa que não poderia ter fins lucrativos, mas na verdade ela tem muito lucro e parte desse lucro é revertido para alguns políticos. Na verdade, o sistema de OS ele está implementado em diversos países no mundo e ele funciona realmente para isso. Ele passa uma imagem do bonzinho que trabalha por uma obra social, tanto que ele é uma organização social que não tem lucro, mas na verdade ele abocanha bilhões da sociedade através dessa imagem do bonzinho. Então a IABAS ela já estava proibida de ter negócios no município do Rio de Janeiro. Quando o Wilson Witzel, em poucos dias, dispensa a licitação, pega um contrato de mais de 830 milhões de reais e fecha um contrato com a IABAS para fazer 1.400 leitos, que a gente depois vai ver que não foram feitos, e a gente consegue analisar os valores que estavam ali, não tinha nenhuma dúvida. Era questão de tempo da gente poder encontrar esses documentos e ligar os pontos. E aí começa a nossa análise para poder perceber e entender aonde estavam os erros do governo. Mas a gente teve acesso a alguns documentos que chegaram a mim. Esses documentos eles foram entregues ao deputado Anderson Moraes, que se dispôs, era um deputado que eu tinha confiança nele, porque eu sabia que ele era fiel ao presidente Bolsonaro. A gente sabe que muitos deputados entraram, tiveram também os votos e entraram para ser deputados federais, estaduais, e não foram fiéis. Eu sabia que o deputado Anderson Moraes era fiel ao presidente. Falei, então esse vai ser o deputado que eu vou procurar para entregar esses documentos. Então, esses documentos a gente conversei com ele e a gente entregou depois ao Ministério Público e o Ministério Público Federal conseguiu avançar com esse processo. Tanto que a Polícia Federal que teve no Palácio em busca de documentos, o que torna esse processo federal é o fato que ele pega dinheiro do SUS para pagar esse contrato. Então, esse processo ele sai do Ministério Público Estadual
e como tem dinheiro federal, ele vai para o Ministério Público Federal. Então, a gente vê uma celeridade muito grande, um trabalho muito profissional da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Então, esse processo, eu vejo que o Wilson Witzel ele não tem como escapar. A pergunta que hoje não quer calar no Rio de Janeiro é o seguinte: o que vai vir primeiro? O impeachment do governador ou a prisão do governador? Essa é a dúvida. Eu quero saber quem é que vai trabalhar mais rápido. Se vai ser a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário, ou vai ser a Alerj. É isso que a gente tem que saber, porque não existe mais nenhuma dúvida, né, de que houve esquema de corrupção no governo estadual. Nesses últimos dias, o governador Wilson Witzel tem buscado se socorrer na justiça para procrastinar, para adiar a iniciativa da Assembleia Legislativa, dizendo que o procedimento do Poder Legislativo não foi o correto, provocando um adiamento para ganhar tempo. Como é que o senhor vê essa manobra? Não é manobra jurídica, é uma manobra política, né? É uma situação política, essas decisões, essas manobras do governador Wilson. O Wilson é o modus operandi de trabalho esse. Ele não trabalha igual o presidente Bolsonaro, que pegou os melhores ministros e colocou nos cargos, né? Ele não trabalha assim. Como é que ele trabalha? Quando o Wilson vai do primeiro turno para o segundo turno contra o Eduardo Paes, pelo governo do Estado, ele chama os seus adversários e e oferece para eles secretarias. Tanto que a Secretaria do Estado está com um partido, a Secretaria de Educação está com um partido, Secretaria de Saúde é do próprio partido, mas Secretaria de Obras é de outro partido, Turismo é outro partido, Esporte é outro partido. Ele fez um loteamento de secretarias, ele fez no início do governo dele. A minha primeira decepção foi quando ele nomeou os secretários na primeira semana de governo. Eu falei, poxa, mas que nomeação é essa? Não é a nomeação pela qual a gente votou nele. Ficou muito conhecida a expressão que o presidente Bolsonaro falava na campanha: não terá toma lá da cá na nomeação dos meus ministros. Como o Wilson teve a votação do Bolsonaro, o que a gente achou? Não vai ter toma lá da cá nas secretarias de Estado, que representam como se fossem os ministérios para a União. Então, era assim que a gente imaginava. E assim ele está fazendo para tentar procrastinar o processo de impeachment dele. Ele pega um grande número de cargos comissionados, secretarias, e oferece abertamente dentro da Assembleia Legislativa. Ele faz isso abertamente, todo mundo sabe disso. Mas o que acontece é que os próprios deputados que eram base do governo dele, que até votaram a favor da abertura do processo de impeachment dele, já não querem mais esses cargos, porque sabem que hoje em dia qualquer político que tem um mínimo de inteligência sabe que colar a imagem no Wilson não vai ser bom para eles no futuro. Então eles mesmos já estão recusando. Mas o Wilson, ele é cara de pau, ele oferece abertamente todos os cargos que tem, ele está colocando tudo. Por isso que a gente já vê uma alteração nas secretarias. Ele já está tirando secretaria de alguns, e alguns já querem sair também para não continuar no governo dele, e oferece para outros. Eu espero que a Alerj não ceda a essa pressão. Eu espero que não, mas é uma decisão estritamente política que ele está fazendo para tentar postergar e ficar mais tempo no poder. Na Secretaria de Saúde, aquele secretário, tenente-coronel, que foi promovido tenente-coronel pelo próprio governador Wilson Witzel, é major médico, Edmar Santos, sim, que foi para a Secretaria por indicação do pastor Everaldo Dias, que é o presidente do PSC. Esse pastor Everaldo Dias continua tendo uma influência grande no governo Witzel, indicando em vários setores, indicou na presidência da SEDAI e em vários outros órgãos. Quando a gente vê uma pessoa com o perfil desse pastor, eu acho até que não deveria usar o nome pastor, ele devia se apresentar apenas como Everaldo Dias. Quando usa pastor, a impressão que eu tenho é que ele quer assim, se proteger. Muito prazer, pastor Everaldo. Eu procurei saber, ele não está em igreja nenhuma, não ministra nada em lugar nenhum, mas é titulado como pastor. Mas vamos lá. Ele continua exercendo poderes inimagináveis no atual governo. Você acha que isso é danoso? Bom, eu também acredito, concordo, Mauro, perfeita a sua colocação. A gente não pode utilizar o termo pastor para esse sujeito, o Everaldo,
Pastor é uma denominação que está na Bíblia de quem cuida das ovelhas, né? Então, pastor é aquela pessoa que cuida das outras. Então, ele se coloca como pastor para como se ele estivesse cuidando de alguém. Ele não cuida de ninguém, na verdade, ele coloca os outros no buraco. E ele hoje exerce total controle, porque ele tem o controle do partido, o partido tem o controle da verba partidária e da organização das nominatas. Isso muito interessa para o Wilson. Então, hoje, o Everaldo ele tem total influência e a Secretaria de Saúde, hoje em dia, como ela é a secretaria que ela está com mais recursos, dispensa de licitação, é claro que a corrupção está ali dentro, tem nas outras também, mas ali tem mais corrupção do que nas outras. Então, é claro que a influência do Everaldo é total hoje no governo do Wilson. Mas uma coisa importante a gente atentar. Muitas pessoas falam assim, poxa, Alexandre, a corrupção é o pior que tem no Brasil? Bom, eu acho que tem uma coisa que ela consegue ser pior do que a corrupção. E é exatamente o que o Everaldo faz, é o que o Wilson faz, é o que o Lula fazia, é o que todos esses bandidos aí fizeram no Brasil, que é você roubar, você corromper, você fazer caixa para eleger outros políticos. E esses caras não roubam, Mauro, bilhões para tomar um champanhe em Paris, não. Eles roubam bilhões, porque você não precisa de bilhões para ter um carro bonito, você não precisa desse dinheiro todo que eles roubam. É muita grana que esses caras roubam. Esse dinheiro, ele é feito para projeto de poder. Eles querem eleger. Por que eles estão fazendo tanto dinheiro agora, que é com o famoso Covidão? Porque existem as eleições municipais esse ano. E esses caras sabem que eles não têm hoje carisma, eles não têm uma ideologia, você escuta eles defendendo a família? Você escuta eles levantando bandeira contra as drogas? Você escuta eles defendendo os valores cristãos, os valores judaicos? Você não escuta. A gente não escuta contra o aborto, não escuta. Eles estão sempre fazendo projeto de poder. Como eles não têm bandeira e eles não têm carisma, o que eles vão fazer? Eles vão comprar voto. Então, esse dinheiro, eu estava aqui assistindo o primeiro bloco do seu programa, você falando muito bem, é muita gente comprando voto, não para de comprar voto, e esses caras, como é que eles olham o panorama político? Eles não falam assim, eu vou defender essa bandeira, essa vai ser a minha bandeira, e eu vou tentar, através do meu carisma e das minhas ideias, que a população goste de mim e vote em mim, porque o voto é uma decisão de foro íntimo de cada um, é uma decisão subjetiva. Eles não pensam assim, eles pensam assim, cada voto eu compro por X, então eu preciso ter não sei quantos mil votos, é esse número de pessoas, vezes o valor do voto. Dá uma quantidade enorme de dinheiro e eles precisam corromper esse dinheiro do Estado de alguma maneira. Então eles vão lá, fazem o que for preciso, eles não têm vergonha na cara. Não tem escrúpulo. Não tem escrúpulo, a gente viu, pessoas morreram com o coronavírus, eles estavam roubando, não foi pego na semana passada, 8 milhões e 500 já no sistema de saúde, em dinheiro em espécie, não tem mais onde esconder. O Wilson Witzel, ele não tem mais como esconder a corrupção que está nele. Ele não tem, você sabe, Mauro, ele até me processou, né? Eu estou com processo, ele está me processando ainda por difamação, porque eu falei que no governo dele tinha corrupção, porque tem corrupção, não tem como não ter corrupção. Mas, concluindo o que eu comecei aqui a falar, se tem uma coisa que é pior do que a corrupção, é a corrupção para projeto de poder, porque isso você torna uma sociedade escrava para o resto da vida. Estou conversando aqui com o advogado Alexandre Zibenberg. Eu me atrapalho um pouco para falar o Zibenberg, sabia? É um sobrenome judeu? É um sobrenome judeu, Zibenberg significa 7 montanhas, né? Então é um sobrenome judeu, hoje eu sou convertido evangélico, mas é um sobrenome judeu que eu tenho muito orgulho de ter esse sobrenome, que os meus avós fugiram da perseguição nazista na Segunda Guerra. Como judeus, eles vieram como refugiados para o Brasil. Então a história judaica é uma história muito bonita, é uma história que nos inspira muito, quem tiver a oportunidade de conhecer a história judaica, é uma história muito bonita, e o meu nome ele carrega o DNA judeu, e eu tenho muito orgulho disso. Alexandre Zibenberg. Então, Alexandre, você crê que esses escândalos de corrupção, que a gente se surpreendeu, vindo de um juiz, de um ex-promotor de justiça, ex-militar, ex-defensor público, né, ex-juiz federal e atual governador, a expectativa foi frustrada, né? Você já falou no começo do programa que nós, boa parte da população,
acreditou nos propósitos desse ex-juiz, não é isso? Mas esses escândalos de corrupção e bandalheira descobertos através de denúncias suas na saúde pode ter contaminado também outras secretarias, como a de educação, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É um governo que ele tem como função projeto de poder e não atender o bem-estar social, é claro que ele vai estar tentando sempre mais recursos para fechar aquela conta que eu estava fazendo aqui do valor do voto, número de votos. Então é claro que em todas as secretarias tem corrupção. Até porque o exemplo ele vem de cima, não vem de baixo. A gente viu o que aconteceu nos governos do PT, né? O mau exemplo, ele vinha de cima e o bom exemplo ele tem que vir de cima. É uma coisa, normalmente, numa estrutura de organização, até de uma empresa, o que está em cima ele tem que dar o exemplo para que você não tenha corrupção embaixo. Mas no momento que você tem corrupção em cima, né? A gente lembra do caso do Petrolão, se o diretor da Petrobras praticou corrupção, é claro que nos órgãos lá embaixo eles estão praticando corrupção. Por que ele vai seguir um bom exemplo se o chefe dele, o líder, não lhe dá um bom exemplo? Então, a tropa é o espelho do comando. É o espelho do comando. Então o governador, o Wilson, ele gosta de falar que ele é juiz e que ele e tudo que ele fez na vida dele é ótimo. Quanto a isso aí, eu não tenho problemas em relação a isso. Mas também fica um alerta para a sociedade. Não é o título que a gente tem, não é o cargo que a gente exerce que determina o caráter que a gente tem, né? Em todas as instituições, quando eu falo do Wilson, não estou falando do judiciário, porque é claro que no judiciário tem pessoas fenomenais lá dentro, mas também tem pessoas que não têm. Que não são. Não existe nenhuma instituição, nem nenhuma categoria, nem nenhuma classe que seja apenas de pessoas boas ou apenas de pessoas ruins. Em todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas a gente tem que se atentar muito quando a pessoa fica utilizando muito o nome da instituição para si. E ele sim trouxe, eu sou o juiz, eu represento a justiça. Não representa. Ele representa a injustiça, ele representa aquela burguesia, aquele grupo pequeno e muito rico que quer manipular para tirar dinheiro dos pobres. Porque quem precisa da saúde pública é quem realmente não tem recursos, porque a classe média e a classe alta, no Brasil, ela paga um plano de saúde, ela não utiliza o sistema público de saúde. Agora, quem utiliza o sistema público de saúde é o mais humilde. Então, o que o Wilson fez e a turminha dele, o que eles fizeram é o rico roubando do pobre. É o rico roubando do pobre. Então, às vezes, se você é humilde, se você não tem muitos recursos, pense bem na hora de você votar. Não vá votar num rico que vai roubar de você. Não faça isso. Tem pessoas ricas que são extremamente honestas. Agora, essa turma do Wilson, essa turma nunca mais. Essa turma aí, eles não podem nunca mais voltar a poder. E essa imagem do Wilson tem que se estender também para as secretarias. A gente tem que guardar quem está nas secretarias hoje, porque amanhã esses caras vão querer voltar ao poder. Tenho certeza disso. Estou conversando aqui com o advogado Alexandre Zibenberg. Olha, doutor Alexandre, queria propor que no segundo bloco nós possamos continuar conversando nessa linha moralizadora, porque nós vamos ter eleições agora, já em novembro, né? 15 de novembro é o primeiro turno das eleições municipais. Nós vamos votar para prefeitos, para vice-prefeitos e para vereadores em todo o Brasil. Vamos continuar conversando contigo a respeito desses assuntos. Se um governo ou se um executivo comprometido pode contaminar o legislativo das câmaras de vereadores pelo estado afora. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente volta rapidamente. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o advogado Alexandre Zibenberg. Doutor Alexandre, a gente prometeu falar do Poder Legislativo. A gente olha assim os municípios, nós aqui da Baixada, também na capital. A gente vê um legislativo muito comprometido com o executivo em muitos lugares. Dá a impressão que
que o legislativo é um puxadinho do executivo, né? Que o prefeito manda uma mensagem, manda um projeto de lei e geralmente é aprovado com pouquíssimas discussões. Por outro lado, a gente entende que o candidato, ele quer ser eleito, ele quer estar lá. Mas quem os coloca lá somos nós, né, os eleitores. Você não acha que falta muito esclarecimento ao eleitor? O que ele tem que fazer para errar menos? Bom, eu acho que o primeiro passo é, se a gente puder olhar um pouquinho, a gente tem que olhar o passado, né, para poder compreender o presente e melhorar o futuro. Se a gente olhar o passado das câmaras municipais, é triste, né? Rio de Janeiro salvam 3 ou 4, né? De um número mais do que 50 vereadores salvam ali 3 ou 4, porque os outros eu não acho que fizeram um bom trabalho ali dentro. Então é importante que você não vote em quem já ali está. A gente tem uma espécie de renovação. Não sei que você esteja muito satisfeito com o trabalho deles, porque eu acho que eu não vejo essa satisfação na população. Se você perguntar para a população em quem você foi o último vereador que você votou, eles não sabem nem quem foi. Muitos, se não são amigos ou conhecidos, não sabem nem em quem votou. E existe um jogo, isso que você está falando, Mauro, está falando com muita propriedade, existe um jogo entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, que esse jogo é muito danoso. Quem perde com isso não é nem o prefeito nem a Câmara Municipal, quem perde é o cidadão. Porque os interesses particulares do maior grupo de vereadores têm poder para pressionar e engessar o trabalho do Executivo Municipal. Isso aconteceu até na capital do Rio de Janeiro na última gestão do prefeito. É muita pressão da Câmara Municipal sobre a Prefeitura. Então, a Prefeitura não anda. Por quê? Tudo que vai para ser aprovado, que precisa passar pela Câmara Municipal, simplesmente o maior grupo, ele pega aquilo e fala, não vou aprovar, não vou votar. Como é que faz para aprovar? Bom, para aprovar eu vou querer a secretaria tal, eu vou querer o número tal de cargos, eu vou querer o número tal. É um jogo político que eu realmente não gosto. Acho um jogo muito triste, sei que é da natureza da política, que isso existe, que isso acontece em todos os municípios do Brasil, sei que isso acontece, mas quem perde é a população. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Também não gosto, Mauro, não acho saudável a gente vendo vereadores que já estão lá 4, 5 mandatos, tem vereadores há mais de 20 anos, eles ainda querem se reeleger. Ele ficar uma vez, fez um bom trabalho, ficar 2 vezes, eu acho ok. Daí em diante, eu já não acho saudável. Daí eu já acho que ele deveria contribuir em outra área, mesmo que seja um bom membro da Casa Legislativa. Não é legal esse jogo. A gente vê hoje, pelo menos na minha cidade, que é a capital do estado do Rio de Janeiro, é o município do Rio de Janeiro, o que acontece é que muitos vereadores eles querem se colocar como assessores do prefeito. Eu não consigo nem entender o que eles querem com isso. E eu tenho muitas informações, muitos que têm prefeitos que eles pegam parte dos seus assessores e colocam esses assessores para filmar o trabalho da prefeitura e depois utilizam os seus canais de comunicação para falar que esse trabalho foram feitos por eles, né? Ou seja, a prefeitura está fazendo uma clínica da família, eles vão lá, filmam tudo, não, mas foi o vereador tal que fez aquilo, não foi. Aquilo é um trabalho da secretaria. Claro que o vereador pode sugerir um trabalho, pode, deve e, acima de tudo, não é nem sugerir e fazer ofício para sugerir. Eu acho que esse trabalho da prefeitura, ele deve fiscalizar. Fiscalizar, sim. Esse é um trabalho para ser feito de um vereador. Mas também não só bater que nem muitos batem sem argumento. É fiscalização. Isso é importante. O que o senhor tem feito, por exemplo, fiscalizando atos do governo do Estado, de secretário de Estado e denunciando através das redes sociais. As redes sociais, ela está servindo um mecanismo super importante, né, nos tempos de hoje. Tem tomado o papel fiscalizador. Tem muita gente que posta tudo, né, e aí a população já está entendendo, está sabendo separar, né, o que é coisa séria, o que é coisa que não vale porcaria nenhuma. Agora, o parlamento, a população que elege, tem que ser mais detida, né? Tem que prestar mais atenção. O que você falou, no candidato. Quem é esse cara? De onde é que ele veio? Especificamente no seu caso, que nunca foi político, nunca foi candidato a nada, depois dessas inúmeras denúncias que você tem feito,
né, como advogado, e também no contexto das suas empresas, das empresas que você tem, eu sei que você é um médium empresário, tem surgido muita gente pedindo para que você seja candidato. E aí, já decidiu? Vai ser? É pré-candidato? Já absorveu essa ideia? Então, a ideia é de você participar, de você sair da sua vida e ter sempre trabalhado no setor privado e partir para um órgão público é uma transição que tem na nossa vida. Mas muitas vezes a gente recebe isso como uma missão, né? Não sei se isso pode ser para o resto da minha vida, porque eu realmente tenho uma paixão pela eficiência do setor privado, tá? Eu acho que o setor privado ele tem um potencial transformador, o empreendedorismo, né, ele tem um potencial transformador da vida das pessoas, tá? Eu acho que o município aqui, no caso do Rio de Janeiro, os municípios da Baixada, quem realmente, de fato, eu acredito que pode salvar esses municípios é o empreendedorismo, é o investimento privado, é que as empresas construam da maior fábrica ao botequim da esquina. Eu acho que a gente tem que ter essa gama e essa transformação, eu sou apaixonado por isso, tá? Mas a missão da gente contribuir é quando você olha eu tive há 2 anos atrás visitando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e eu vi o debate ali dentro, é inacreditável. É inacreditável, inacreditável. Então, a decisão de me candidatar seria para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na eleição que tem esse ano, mas que a gente possa, não existe a menor possibilidade de compra de voto, nem de implorar voto. O voto é uma decisão de cada um. A pessoa pode gostar do seu trabalho. Fala, se esse cara executou um bom trabalho quando ele estava na empresa dele, ele pagou as pessoas em dia, ele não tinha dívida, ele era um cara transparente, ele não compactua com corrupção. Pelo contrário, ele coloca a vida dele em risco, as coisas que ele já construiu em risco para combater a corrupção. Ele não admite isso. Então, ele defende os valores que são da família, né? Ele defende os valores da igreja, que são extremamente importantes para nós, que são a base da nossa sociedade. Então, isso sim, se for para defender isso, eu topo o desafio. Não existe outra forma. Toma lá da cá, esqueminha, jeitinho, não tem a menor chance. Não existe essa possibilidade. Nunca fiz na minha vida, com 40 anos, e vou morrer sem fazer. Posso morrer pobre, posso morrer sem dinheiro, posso vir à falência. Tudo isso pode acontecer na minha vida. Agora, participar de esquema de articulação política, roubalheira de Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, de dinheiro do mais pobre para alimentar projeto de poder, isso é impossível. Isso aí o cara tem que ser muito cara de pau de fazer isso. E a motivação que a gente tem é lutar contra esses caras que aí estão. Muita coisa precisa mudar. Que nem você falou, Mauro. Hoje a gente tem como acompanhar já os políticos e até os candidatos. Procura a rede social do candidato, manda uma mensagem, vê se ele não te dá o WhatsApp para você conversar com o teu candidato, tenta falar com ele, liga para ele, vê se ele não te encontra. Se ele quer ser, se é isso que ele quer, se ele quer ser político, se ele quer isso, ele vai ter que te atender, ele vai ter que sentar e conversar com você. Agora, não vá vender o seu voto por R$100, porque esses R$100, eles vão te sair muito mais caro. Não faça isso, por você e pela sua família. Quando você vê, assim, os mesmos sendo candidato novamente, né, e o que é pior, a população entendendo que ele precisa continuar, gente do mal, tem muita gente do mal aí com anos de mandato, sendo reeleitos, mostra que a sociedade não está prestando atenção na evolução, em tudo que está acontecendo, né? Nesses escândalos. Tem gente que, mesmo o personagem estando envolvido em comprovados escândalos de corrupção, votam nele novamente. Isso já é uma deturpação da sociedade, né? Aquele que não quer ver, mesmo diante de todas as provas. Mauro, assim, em primeiro lugar de tudo, a gente tem que entender que muitas informações elas foram manipuladas nos últimos anos, né? Grandes canais se venderam para grandes grupos políticos. Tá? A gente sabe de quanto o governo do PT contribuiu para a maior emissora que tem no Brasil. A gente sabe quanto
a gestão do município do Rio de Janeiro, do Eduardo Paes, contribuiu para a maior emissora que tem no Brasil. Então, quando existe isso, a informação ela não vem da forma transparente, da forma direta. Então, primeiro a gente tem que procurar saber qual é a informação direta. A única pessoa que pode fazer o critério de avaliação se essa informação é verdadeira ou não é o próprio receptor da informação. A pessoa tem que conhecer. A credibilidade do Mauro, ela não foi construída em uma semana. São anos e anos, são décadas de trabalho para hoje você ter credibilidade no que você fala. Então você tem que analisar o passado da pessoa e ver a credibilidade de que ele está falando. E aí sim, esse canal poder te ajudar com as informações que eles te traem. Os grupos políticos, eles continuam o mesmo. A gente vê os mesmos personagens que investiam milhões e faziam esquema de corrupção com o Sérgio Cabral, vieram fazer com o Witzel, passou nos nossos olhos e a gente não viu. Eu votei nele, passou nos meus olhos e eu não vi. E olha que eu olho político o dia inteiro. Eu fui vítima disso. Ou seja, precisamos melhorar a nossa análise sobre isso. Então você tem que ver quais documentos eles estão apresentando, quais são os grupos políticos, quais são as ligações deles, se ele é uma pessoa séria, se fora da política ele já fez alguma coisa da vida dele, que o cara que só foi político também não dá. O que ele fazia antes? Você conhece alguém que já trabalhou com ele antes? Isso que a gente tem que fazer. Analisa a vida da pessoa, analisa os amigos da pessoa. Isso é importante a gente analisar. Não dá para reeleger os que já estão. Vamos dar oportunidade para outros. Dê oportunidade para uma renovação. É o momento disso. Alexandre, nós estamos na reta final do nosso Fala Baixada de hoje. Já fica aqui o convite para voltar. Gostei muito desse nosso bate-papo, esclarecedor. Sei que tem muitos outros assuntos que a gente poderia debater, mas infelizmente o tempo está indo embora. Mas coloco as nossas câmeras agora inteiramente à sua disposição. Pessoal, eu queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de poder estar falando livremente para vocês, agradecer ao Mauro por você ter me dado espaço no seu canal, tá? É muito importante o trabalho que você faz, eu espero que cresça cada vez mais. Sei que a Baixada Fluminense, que é o foco do seu trabalho, eles necessitam, eu ando muito na Baixada, e às vezes fico triste. Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belfor Roxo, Queimados. Existem candidatos novos, tanto para vereador como para prefeito e vice-prefeito, que eu acredito que possam trazer uma nova realidade para a Baixada Fluminense. Então eu acredito nisso. Queria agradecer a todos vocês que estão em casa pela audiência. Se vocês puderem me seguir na rede social, o meu canal é o Política BR. Se vocês puderem seguir lá e acompanhar o trabalho que a gente já faz, e falar que o nosso trabalho ele é focado em trazer a verdade e que nós acreditamos que existe sim uma renovação no Brasil e acredito que o nosso presidente é o escolhido por Deus para ocupar hoje a liderança do nosso Brasil. Então, o que nós podemos fazer para prestigiar e apoiar o nosso presidente, eu acho que é um grande momento que a gente tem na nossa história de apoio ao nosso líder. Obrigado, Mauro. Eu queria aproveitar já no finalzinho, lembrando ali ainda na cidade do Rio de Janeiro, a área limítrofe ali com a Baixada, né? Pavuna, Anchieta, Mariópolis, né? Tudo aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro. A Zona Oeste também muito abandonada, né? Isso tem que ser um trabalho permanente de conscientização da nossa gente, concorda? Concordo. Eu acredito que a gente tem que fazer isso. É necessário que tenham novos investimentos naquela área, tanto público quanto privados. Conheço empresas privadas que estão investindo muito ali naquela região, na região da Zona Oeste. Ela precisa Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, Bangu, Madureira, aquela ali precisa. Essa área limítrofe ali é muito importante. É uma área que a gente sabe que foi muito abandonada nos últimos anos. A gente tem um momento no Brasil especial que é o investimento no saneamento básico, é o marco regulatório do saneamento básico. Essa região, ela precisa do investimento para a gente melhorar o saneamento básico. Melhorando o saneamento básico, melhora a saúde. A saúde ali, às vezes, ela fica muito... os hospitais ficam muito cheios porque o saneamento não é bom. A gente tem que trazer novos projetos nessa área. E eu acredito que a gente chegou numa situação ruim, mas tem como mudar, Mauro, tem como melhorar. E eu me coloco a serviço de quem acreditar nas minhas palavras e no meu trabalho. Eu acredito na mudança, acredito que a gente pode sim encontrar um novo DNA para o nosso Estado.
Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada. O nosso Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.